Olá pessoal, boa noite. Hoje é dia 7 de julho, são 18 horas e 30 minutos. Estou gravando esta live. Quero deixar registrado isso aqui, né? Vou convidar as pessoas a observarem. Quero deixar registrado para que o promotor de justiça, de quem vou falar agora, use isso como prova para me acusar, caso ele ache necessário. Bom, eu quero ler para vocês o despacho do promotor de justiça num recurso de uma representação que eu fiz no Ministério Público. Eu vou ler o finzinho, depois eu leio o início, só para que as pessoas se posicionem por que eu estou fazendo isso. Ele diz assim, ó: ao que parece, o recorrente, eu, contumaz no oferecimento de representações manifestamente improcedentes, pretende usar o Ministério Público como instrumento para atingir desafetos políticos, o que não se pode admitir. Segundo o promotor, neste despacho dele, eu estou usando o Ministério Público para atingir os meus desafetos políticos. Doutor promotor, eu não sou político. Eu só fui candidato a vereador uma única vez, não fui eleito. Não tenho partido político, eu me desvinculei do partido político pelo qual eu me candidatei 3 dias após o primeiro turno, antes sequer do segundo turno. Eu não tenho partido político, eu não estou atacando. Agora, o senhor, enquanto promotor, não pode ter partido político. Quando o senhor diz que eu estou atacando os meus desafetos políticos, subentende que eu estou atacando os seus protegidos políticos. Eu fiz uma representação criminal no Ministério Público, pura e objetiva, pelo delito que está lá na lei. Artigo 319 do Código Penal Brasileiro, prevaricação, quando você deixa de fazer o que a lei manda por interesse pessoal. Foi muito resumida a peça que eu fiz a representação. Na primeira folha da representação já estava constando que eu estava representando em desfavor do senhor presidente da Câmara pelo delito de prevaricação. É uma representação criminal. Não existe prevaricação civil, viu, doutor promotor? Talvez o senhor tenha passado desapercebido isso, né? E eu não serei comedido, porque não adianta ser comedido para ser processado. Então, se eu vou ser processado delineando os fatos. O doutor promotor pegou a minha representação criminal, enfiou dentro de uma representação civil de outra pessoa, não me deu um número de protocolo da minha denúncia, da minha representação, entendeu? Colocou ela dentro de uma representação civil por fatos alhures, por outros fatos. E eu digo que é por outros fatos porque a minha representação foi uma representação criminal em face do senhor presidente da Câmara Municipal, e eu vou aqui mostrar por que eu fiz a representação. Assim como eu narrei para o promotor, para que ele entendesse, né, os fatos que embasavam a minha denúncia, eu relatei para ele: olha, doutor promotor, na data tal aconteceu isso, na data tal aconteceu isso, os vereadores, utilizando-se de veículo de som, de carro de som pago por particular, andaram pelas ruas defendendo a permanência do secretário que foi nomeado de forma ilegal, contrário à lei, e estão defendendo que a lei seja revogada. Isso não é livre manifestação do pensamento, doutor promotor, muito embora o senhor ache que seja. Mas quando o vereador, que não tem horário de serviço, que não tem hora de folga, para o senhor dizer: ah, mas se eu for querer saber, mas eu não denunciei os vereadores para o senhor. Não denunciei os vereadores para o senhor. Eu denunciei os vereadores por delito político. Onde que eu denunciei? Onde tem competência. O senhor não tem competência para julgar delito político, o senhor já devia saber disso. O senhor é promotor de justiça, o senhor ganha 50 mil por mês. Eu não denunciei para o senhor, eu denunciei para quem tem o poder de colocar para votação uma denúncia regularmente instruída, certo? Formalmente instruída. Vamos ver o que diz a Lei Orgânica Municipal, doutor promotor. Artigo 135 da Lei Orgânica Municipal, doutor promotor. Artigo 135. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao disposto no Decreto 201 de 27 de fevereiro de 1967,
Verificar súmula vinculante 46, súmula 496 do STF, redação dada pela emenda à Lei Orgânica 26 de 2021. Esta cassação do prefeito se diz respeito também à cassação dos vereadores. Vamos ver lá no Decreto-Lei 201 de 67, doutor promotor. Vamos ver lá o que diz no artigo 5º. Mas vamos lá no parágrafo 1º do artigo 7º para justificar por que, se aqui está dizendo prefeito, eu estou dizendo vereadores. Vamos lá. Ó, artigo 7º do Decreto-Lei 201 de 67, a Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando... Lá no parágrafo 1º, que é o mais importante, aqui está, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção e improbidade administrativa, fixar residência fora do município, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro da sua conduta pública. Para o presidente da Câmara, eu denunciei os vereadores por proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro de sua conduta pública. São delitos políticos. Promotor de justiça não tem competência para julgar delitos políticos, viu, doutor promotor? Por isso eu não denunciei para o senhor, eu denunciei para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, e aqui ó, no parágrafo 1º do artigo 7º, ó, o processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º desse decreto-lei. Ora, vamos ver o artigo 5º, o que diz? O processo de cassação do mandato do prefeito e também dos vereadores pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor. Eu sou qualquer eleitor, fiz a denúncia, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Coloquei foto dos caras, coloquei filmagem dos caras passando aqui, fazendo algazarra em cima de trio elétrico, defendendo coisa ilícita, se comportando contra o decoro, certo? Da Câmara. Demonstrei isso documentalmente. Indicação das provas. Se o denunciante for vereador, isso aqui não é interessante para nós. Se for o presidente da Câmara, não é interessante para nós, tal. De posse da denúncia, o presidente, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. O que eu estou dizendo disso aqui? Uma vez que eu fiz a denúncia e ela está formalmente instruída e eu sou legítimo enquanto eleitor e demonstrei no corpo da denúncia que eu sou legítimo para denunciar, o presidente da Câmara tem o dever legal de submeter à votação. Por quê? Porque é um delito político. Ele não pode sozinho decidir, porque é um delito político que atinge a maioria e está determinado na lei que ele deve fazer assim, ele deve colocar para votação do plenário. Ele se recusou a colocar para votação do plenário. Ele deixou de fazer o que a lei determina por interesse pessoal. E fiz o quê? Fui lá e falei, doutor promotor, tá aqui, ó. Então estou relatando para o senhor o que aconteceu para embasar os fatos, só para embasar os fatos, mas doutor promotor, a denúncia, a representação é criminal em desfavor do senhor presidente da Câmara, que deixou de praticar ato de ofício por interesse pessoal. Delito de prevaricação. O senhor não concorda que seja delito de prevaricação? Então o senhor despacha o seguinte, eu entendo que não seja prevaricação. O senhor tem que julgar de acordo com o pedido. O pedido delimita a lide, doutor promotor. Não sei se o senhor sabe disso, então o senhor vai saber agora. O pedido delimita a lide. O senhor tem que despachar no que eu pedi. Nega, não tem problema o senhor negar, porque eu vou recorrer, assim como eu fiz. Nem o número do protocolo o senhor me deu. O senhor enfiou no meio de uma denúncia que era de fatos alhures, porque os fatos denunciados na representação civil não se tratavam dos fatos denunciados por mim na representação criminal. E aí o senhor arquivou. E eu fiz o quê? Eu recorri, porque é um direito meu. O senhor não tem que dizer o que é direito meu ou não. E aí o senhor indeferiu, o senhor colocou aqui que indefere pelas mesmas razões, né? E o senhor colocou aqui que eu sou contumaz no oferecimento de representações manifestamente improcedentes. Não é que as minhas representações são manifestamente improcedentes.
Elas são improcedentes porque o senhor as arquiva. Quando eu denunciei a Zona Azul, por exemplo, o senhor não conseguiu, em 4 anos de inquérito, provar que eu estava errado. O que o senhor fez? O senhor legislou contra a lei, para favorecer interesse privado da empresa, interesse da prefeitura, e não interesse da sociedade. E o senhor colocou lá, na sua solução, que o senhor autorizava os caras a fazer multa quando o artigo 280, parágrafo 2º e parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei federal que regulamenta o trânsito, não permite. E o senhor foi lá e falou, eu permito, eu sou maior do que a lei federal, então eu vou constar que é improcedente. É lógico que vai ser improcedente quando o senhor faz isso. O senhor entra lá, o senhor legisla contra a lei e contra a lei federal de competência privativa da União, salvo engano lá no artigo 18 da Constituição Federal, inciso 11, se não me engano, é competência privativa da União, não cabe ao Ministério Público Estadual legislar, e muito menos sobre lei federal de competência privativa da União. E o senhor foi lá e adulterou, e falo adulterou o resultado, porque dentro do inquérito civil que tratava desse assunto, já tinha o relatório da autoridade do CETRAN, do Conselho Estadual de Trânsito, que é o órgão normativo, tinha o parecer técnico solicitado pelo promotor anterior ao senhor, que quando trocaram o promotor, arquivaram o negócio, tinha 4 anos que estava em fase de inquérito. Aí o senhor vai falar que eu protocolo representações manifestamente improcedentes? Só improcedente que o senhor julga errado. Quando eu denunciei a Via Ágil, a venda casada da Via Ágil, com filmagem inclusive da pessoa obrigando a moça que tinha perdido o cartão a comprar outro cartão para poder ter o crédito dela, e ela falou, eu não preciso de outro cartão, eu só quero o meu cartão. Ela disse, não, mas tem que comprar um outro, porque é vinculada, fazendo uma venda casada e omitindo a nota fiscal, ela pedindo manifestamente na gravação, eu quero a nota fiscal disso aqui, ela não dá a nota fiscal, e eu protocolei o requerimento, a representação, e o senhor arquivou. Assim é muito fácil, o senhor arquiva qualquer coisa que o senhor quer. E aí quando eu recorro, o senhor acha ruim? O senhor vem dizer que eu estou atacando meus desafetos políticos? Quem são meus desafetos políticos, doutor promotor? Quem são os meus desafetos políticos? Porque eu não tenho partido político, eu não sou político. Eu tenho meu desligamento aqui solicitado 3 dias depois do primeiro turno, solicitado do partido para que eu não ficasse vinculado a partidos políticos, para justamente eu poder me expressar livremente. Fala uma vez que eu fiz uma representação aí, que o senhor retrocedeu contra mim, ou que quem foi o representado retroagiu contra mim, entrou com uma regressiva, entrou com uma denunciação caluniosa, entrou com uma falsa comunicação de crime. Nunca ocorreu, sabe por quê? Porque o senhor arquivou, não é porque ela é improcedente, ela se tornou improcedente a partir do seu arquivamento. Tá? Então o senhor me processe, porque eu estou expondo a situação ridícula que o senhor colocou aqui, dizer que eu protocolei uma representação civil. Eu não protocolei uma representação civil, porque não existe delito civil de prevaricação. Eu não conheço esse Código Penal que tenha um delito civil de prevaricação. Código Penal diz prevaricação é crime. Eu protocolei uma denúncia crime. O senhor é promotor de tudo, porque era promotor do crime. Decidimos, o senhor que decidiu, o senhor encartou dentro de uma cível que era uma representação contra outras pessoas, inclusive, e o senhor arquivou. E por isso eu recorri. Se o senhor tivesse ido lá e dito assim, não, o presidente, ele pode, porque você está vendo lá no Decreto-Lei 201 e no artigo 135 da Lei Orgânica Municipal, mas eu tenho aqui na minha manga uma outra lei que diz o contrário, e por isso eu vou usar essa outra lei e dizer que não, ele não cometeu prevaricação, porque ele poderia, de ofício, arquivar a denúncia sem colocá-la para votação do plenário. O senhor poderia dizer isso, e aí talvez eu nem recorresse. Mas o senhor disse o quê? Ora, mas o secretário já foi retirado, então perdeu o seu objeto, porque foi o estagiário que pegou o documento errado. A gente já sabia que vocês iam decidir dessa forma. A gente já sabia, a gente cantou a bola muito antes. Que vocês iam falar que um estagiário pegou o documento errado e não sei o quê, protocolou o documento errado e o prefeito não sabia, ninguém sabia. A gente já tinha falado isso antes, por isso eu não perdi tempo denunciando para o senhor. Que a gente já sabia que vocês iam resolver dessa forma. Não, o que eu fiz foi denunciar para quem era competente para julgar,
Denunciei para quem era competente para colocar para votação no plenário, entendeu? Porque pelo menos competência a gente procura saber para não sair dando tiro no escuro, para não sair protocolando de forma contumaz representações manifestamente improcedentes, né? Que a manifestação não é improcedente até que o senhor a torne improcedente. Tá? Até que o senhor a torne improcedente, aí ela passa a ser improcedente. Mas todas as minhas manifestações, todas as minhas, os meus requerimentos e os meus protocolos e as minhas representações são muito bem fundamentadas. E o senhor não teve a capacidade de nenhuma delas chegar e dizer assim, olha, ele está alegando isso, mas isso a lei diz que é isso. Ele está alegando isso, mas a lei diz que é isso. Não. Sabe o que o senhor fez? O senhor tergiversou, o senhor inventou, o senhor legislou sobre lei que não é da sua competência para poder permitir que eles continuassem roubando o povo. Tá? Então, a gente tem que ter um limite de tolerância, porque é por isso que a cidade está nessa corrupção, mergulhada nessa corrupção. Porque quando a gente vai lá e apresenta uma denúncia, vocês fazem como vocês fazem. Vocês ridicularizam a pessoa que denuncia. Olha o que ele fala aqui, ó. Trata-se de recurso interposto contra indeferimento de representação civil e de nova representação de natureza criminal formuladas numa mesma peça. É errado! A primeira representação já era criminal, não existe representação civil de prevaricação, viu, doutor promotor? Tá? Não existe. Então, eu recorri certo, porque eu protocolei a representação pelo delito de prevaricação. Então, o senhor vai lá e relate. Não considero prevaricação isso aqui. Por quê? Porque a pessoa contra quem era direcionada, especificamente, nominalmente, era o senhor presidente da Câmara. Não era o prefeito, não era o secretário. Então, quando o senhor diz que eu estou atacando os meus adversários políticos, o senhor está me colocando numa posição política contrária ao prefeito anterior, ao presidente da Câmara, aos vereadores, ao secretário. Ou seja, eu sou contrário a todos os partidos, eu sou anarquista, então. Então, se eu sou anarquista, eu não vou perder tempo protocolando requerimento no Ministério Público. Como que eu posso ser anarquista se é uma pessoa que acredita na anomia das leis, se eu estou recorrendo ao titular da ação civil pública e ao titular da ação penal? Com peças específicas endereçadas ao titular da ação penal. E quando é endereçado ao senhor, é com peças específicas endereçadas ao titular da ação civil. E aí o senhor vem falar que eu errei na minha petição, que eu sou contumaz, e o senhor que é o bonzão que acertou tudo, né? Então é palhaçada isso aqui. Isso aqui é para fazer a gente de idiota mesmo. É para ridicularizar o cidadão que acredita na justiça, que busca o socorro do Ministério Público. Eu recorro ao senhor porque eu não tenho alternativa. É o senhor que é o titular da ação penal. É o senhor que é o titular da ação civil pública. Eu preciso ir até o senhor. Não dá para eu pular essas etapas. Então eu preciso que o senhor, pelo menos, despache segundo os pedidos. Os pedidos delimitam a lide. É uma vergonha eu, um burro, um analfabeto de pai e mãe, ter que ensinar isso para o promotor de justiça. Né? Para um promotor de todas as varas. Porque tudo que você coloca lá é ele que julga. É criminal, é ele que julga. É civil, é ele que julga. É meio ambiente, é ele que julga. E indefere tudo, depois vem falar que eu sou contumaz em protocolar representações manifestamente improcedentes. Ela não é manifestamente improcedente, ela se torna improcedente quando o senhor resolve legislar sobre lei que não é da sua competência, ou quando o senhor resolve colocar debaixo do tapete uma denúncia formal que a gente faz. Aí ela vira improcedente, e aí não tem como a gente fazer. E recorrer de uma decisão sua é um direito meu. O senhor não pode me censurar por recorrer da sua decisão. Pelo contrário, o senhor só tem que despachar. Então o senhor despacha e sobe ela para quem manda. Eu sei que no final das contas a gente perde porque a gente é qualquer do povo, é uma pessoa comum, entendeu? A gente não vai enfrentar toda essa organicidade, né, desse pessoal que administra a cidade, que administra o dinheiro, que desperdiça, que joga o dinheiro no ralo. Mas eu faço a minha obrigação de cidadão e eu protocolo, e eu tenho cópias de todos os documentos que eu protocolei. E aí o senhor vem dizer que eu que estou errado, o senhor está certo, de meter debaixo do tapete, de passar um pano para essa situação vexaminosa, né? De julgar coisa que não é da sua competência. Não é da sua competência julgar infração político-administrativa. Eu gostaria que fosse, mas não é.
Não é. É de competência do plenário da Câmara. Não é de competência sequer exclusiva do presidente da Câmara. É do plenário. Está lá no artigo 135 da Lei Orgânica Municipal que o processo de cassação do prefeito e, por conseguinte, dos vereadores, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 7º do Decreto-Lei 201 de 67, está dizendo que é competência do plenário votar se vai aceitar ou não a denúncia. É o plenário são 23 vereadores, não é o presidente. Quando o presidente de ofício resolve arquivar, a gente busca a tutela do Ministério Público, lá previsto no artigo 129 da Constituição Federal, para que o senhor corrija esse ato, para que o senhor no mínimo faça um TAC, para que o senhor no mínimo chame a atenção dele e fale, viu, volta lá, coloca para votação lá do plenário, você manda em todo mundo mesmo, fala para os caras votar tudo, mas tem que ser feito dessa forma, é uma formalidade que a lei exige. Não é o senhor que vai decidir o que deve ou não deve numa lei que não é da sua competência. Da sua competência é relatar. Agora, eu não gostei da forma como o senhor relatou, mas eu estou tornando pública porque eu estou cansado de protocolar representações e elas virem arquivadas de forma teratológica, né, de forma absurda, que nem essa da Zona Azul mesmo, escandalosa. E aí a gente fala assim, poxa vida, mas dessa vez ele vai aceitar que o povo está se ferrando por causa desse bando de sem vergonha aí. Não, o cara vai lá e coloca que você é quanto mais em protocolar representações manifestamente improcedentes, né? Então tá aqui. Aí ele fala assim que, de acordo com a Lei Orgânica do Ministério Público, esclarece que não há o que reconsiderar na decisão recorrida, né? Ele já está julgando o meu recurso também, tem mais essa ainda, que é o pior, né? Mas fazer o quê? É ele que manda, é ele que ganha 50 conto por mês, é ele que joga tênis com os caras, não sou eu. Entendeu? Eu no máximo eu engraxo a bota dos caras, eu abro o portão pros caras, eu sirvo mesa pros caras, né? E aí ele diz aqui que o promotor de justiça não viu ilícito nenhum na conduta do presidente da Câmara Municipal de Piracicaba. Então o senhor devia colocar isso aqui no seu relatório de indeferimento. Olha, você está representando o presidente da Câmara sob a alegação de que ele cometeu um ilícito penal previsto lá no artigo 319 do Código Penal, que é prevaricação, mas eu não vejo essa conduta. Não, o senhor não colocou. O senhor nem citou a pessoa representada. O senhor citou o prefeito, o senhor citou o secretário, o senhor citou os vereadores, mas o senhor não citou a pessoa que foi representada. O senhor não colocou isso aqui. Por que o senhor colocou agora? Porque vai subir? Porque vai subir? O senhor esperava que eu não recorresse, é isso? O senhor esperava que ia continuar essa patifaria que está aí. Então, eu li, né, esse relatório do Ministério Público, sou responsável e responderei muito tranquilamente, civil, penal, sem problema nenhum, doutor promotor Luciano Gomes de Queiroz Coutinho, que é o relator dessa denúncia, promotor da 8ª Promotoria de Justiça de Piracicaba. Eu sou plenamente responsável por tudo que eu disse aqui e estou indignado e envergonhado por essa série de decisões desse doutor promotor e não tenho problema nenhum de me sentar na frente do juiz para esclarecer detalhadamente como estou fazendo aqui. Não tenho problema nenhum. E se apenado for, cumprirei com dignidade. Porque não dá para a gente ficar sendo o capacho desse pessoal que deita e rola com direito e estão dando risada da gente, tá? Então, doutor promotor, eu vou recorrer sim quantas vezes forem necessárias e vou continuar protocolando, sim, representações no Ministério Público, porque é um direito meu, tá? E o senhor, que é o titular da ação penal, o senhor faça o seu trabalho, só isso, faça o seu trabalho. E quando alguém recorrer, o senhor não fique indignadinho porque a pessoa recorreu, não. O senhor vai lá e despacha, isso aqui mesmo, eu fiz isso aqui, concordo, assino embaixo, porque eu sou responsável pelo que eu fiz, está tudo certo, deixa subir. Quem não deve, não teme. Eu não devo, não temo. Tem que ser feito dessa forma. Agora, toda vez que a gente protocola um requerimento, vem uma decisão absurda, ridícula, e a gente tem que engolir seco. O cara vai lá, coloca numa multa de trânsito. Foi feito por vídeo monitoramento. Não foi feito por vídeo monitoramento. Foi feito por indicação de terceiro, né? Que é proibido pelo Código de Trânsito, que é proibido pelos órgãos normativos e consultivos, mas que é autorizado pelo promotor, este mesmo promotor que autorizou contra a lei.
que autorizou contra o documento que o promotor anterior a ele, mas que na função dele, requisitou ao órgão normativo, parecer técnico. Ele decidiu contrário ao parecer técnico do órgão consultivo requisitado pelo próprio Ministério Público. E vem dizer que a minha representação é manifestamente improcedente? A minha manifestação era procedente, sim, doutor promotor. O senhor passou um pano. O senhor passou um pano. O senhor legislou contra a Lei Federal de Competência Privativa da União, o artigo 18, inciso 11 da Constituição Federal. Não sou eu que sou incompetente, não. Espero que seja incompetência, tá? Então, a pessoa foi lá e inseriu num documento público uma informação que dele não deveria constar, a fim de gerar uma responsabilidade, uma responsabilização, uma penalidade para o particular, que é o caso da multa que se coloca lá, que foi por vídeo monitoramento, sem ter sido por vídeo monitoramento. Uma multa que foi por recomendação de terceiro, que é proibido pela lei. E aí você denuncia as pessoas, ele arquiva dizendo que não, que está tudo certo, que é sistema de vídeo monitoramento. Não é. Entendeu? Esta informação é juridicamente relevante? É ela que faz que a multa persista. Ela que faz que a multa subsista. É uma informação juridicamente relevante, inserida num documento público, a fim de gerar uma responsabilização. E aí a gente denuncia, ele vai ao arquivo e fala que a denúncia nossa que é improcedente. É lógico que vai ser improcedente. É lógico que vai ser improcedente. Tem um muro de concreto de 2 metros de largura entre mim e a lei e a justiça. Não vou transpor. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Estou indignado. Mais uma representação nossa arquivada, né? E a gente denuncia, e a corrupção continua, porque todas as vezes que a gente denuncia, nunca chega até o final. Nunca é apurado corretamente. E aí a gente tem que ser o palhaço da corte, meter o narizinho vermelho e ficar quieto. Infelizmente não é a minha natureza isso aí, então eu tenho certeza que eu vou pagar pela minha natureza beligerante, né? E não estou preocupado com isso. Vida que segue. Beleza? Tenham todos uma boa noite. Até mais.